Pessoal, e o Corinthians já está no mercado aí. O Corinthians quer trazer aí o Mauro Júnior do PSV. Tem novidades, tem bastante assunto aí do Corinthians. Então assiste esse vídeo até o final. Dessa loucura econômica do futebol brasileiro, ela tem fôlego para ir até onde? Essa pergunta aí só os clubes vão responder, né? É do milhão. Mas o que tem hoje, o apoio é que a gente vê que a camisa dos clubes estão muito valorizadas também, os clubes estão negociando melhor. O Palmeiras demorou um pouco, mas entrou também para essa realidade hoje. E os clubes estão fazendo com que essas novas receitas também cheguem até o jogador, né? O jogador está ganhando mais em função do que o clube tem arrecadado sobre camisa, TV. Tudo mudou, né, Fernando? A gente está vendo uma guerra de poder muito grande, desse poder associativo contra o poder de um proprietário. Acho que essa é a grande batalha que está se travando agora, né? Acho que o grande problema é quem está pagando toda essa conta aí é o torcedor. O torcedor que está sofrendo com isso. Camisa hoje de time de futebol estão tendo que aumentar tudo e o torcedor que está indo... A Leila mesmo, no começo de mandato dela, prometeu ingressos mais baratos, mas a conta não fecha, Fernandinho. Quem vai pagar? A gente está vendo o torcedor do Corinthians fazendo vaquinha. Essas dívidas dos clubes, né, Fernando, são anos de má gestões, né? Se você puxar aí uma empresa que deve 4 bilhões, está quebrada, está falida. Né? E um clube hoje consegue dever 2. Dever mais ainda. Dever mais ainda. E fazendo ainda. Exatamente. O absurdo, eu acho que o absurdo é esse. O absurdo maior é justamente isso, Fernando. Não tem você freio. Dever uma fortuna e contratar um cara pagando o salário de 3 milhões, de 2 milhões. Qual empresa sobrevive todo mês tendo déficit? Não, nenhuma. Só futebol. Só o futebol. Só o futebol. Não tem lucro, não tem lucro. Só déficit. Só prejuízo. Agora você vê que loucura. O Corinthians só paga juros. O tempo inteiro. Ele não paga Uma hora não só tem paga como segurar. Aí mas você vê o São Paulo, que anunciou que está quase 1 bi de dívida. Terminou o salário, devendo salário, direito de imagem para jogadores. Colocou aí uma proposta, vamos colocar como parceria da sua categoria de base. Porque a língua portuguesa você pode ajeitar, mas não deixa de ser um compromisso, já está, de repente, hipotecando uma parte do teu futuro, sem saber direito o que é. Pode ser de 5, pode ser de 50, se isso realmente acontecer. E fala num cara como o Dybala, que ganha 4 milhas por mês lá na Itália, fora as mordomias. E aí o Corinthians também vem agora tentando trazer o Pogba. Todo mundo fala, não, que tem investidor, tem não sei o quê. Não pode. E o Corinthians vai em cima do que vocês falaram. E o Corinthians não está só sondando o Pogba, não. Tá sondando também Guilherme Arana. Tá sondando o Mauro Júnior, que é lateral. Guilherme Arana parece que é empréstimo, não, né? Tá conversando. Então, o Guilherme Arana pode vir para o Corinthians no ano que vem jogar. Pode ser uma nova contratação do Corinthians. O outro também é o Mauro... O Atlético precisa se livrar desses caras que não tem Libertadores, não tem nada. Tem a Sul-Americana. Outro jogador que pode vir para o Corinthians é o Mauro Júnior, que é o lateral esquerdo, joga de meia, joga na lateral esquerda do PSV Eindhoven, da Holanda. É um cara que não jogou muito aqui, começou no Deportivo Brasil, foi para lá, mas o Corinthians está conversando com esse cara também. Então pode pintar esses 2 caras, porque o Corinthians precisa de um lateral. Então, tanto o Mauro Júnior quanto o Guilherme Arana, o Corinthians tem conversa com esses caras para virem o ano que vem, viu, Fernando? Eu só acho que o São Paulo, dentro dessa possibilidade de arcar com um valor menor, no caso, foi o mesmo caso do Corinthians, do Memphis, aí tudo bem, mas não dá para fazer loucura. O São Paulo fez aí durante 3, 4 anos loucuras direto. Essa dívida aumentou por causa disso. Foi Rames Rodrigues, Daniel Alves, Juan Fran. E por aí vai. O São Paulo precisa se organizar. Eu falo, Fernandinho, eu acho que o mal hoje do futebol brasileiro é não ser claro com o torcedor, entendeu? Vender algo, vender expectativa para o torcedor, e quando o torcedor vai ver a realidade é totalmente diferente. E o torcedor tem que se atentar a isso. A gente tem que falar daqui. O torcedor acha que às vezes o futebol é só dentro de campo. Se ele soubesse que aquela bola que pega na trave e outro sai, às vezes é uma má gestão. A gente viu aqui, o Duílio teve aqui ano passado, e a gente perguntou, tá tudo bem? Tá tudo bem. Quando foi ver, o Augusto Melo estava 11 meses de salário atrasado, cara. E os caras sendo cobrados. Acho que o torcedor tem que se atentar, como tem se atentado o torcedor do Corinthians, do São Paulo, do próprio Palmeiras, e cobrar gestão. Porque senão isso vai virando uma bola de neve, Fernandinho. Você deu 2 exemplos aí que não deram certo, o Daniel Alves e o James Rodrigues. Aí tem um outro exemplo no Corinthians que também era uma operação de risco que deu certo, que é o Depay. Mas você não tem como adivinhar se vai dar certo ou não, né? Mas se o valor, vou te dar um exemplo. Se você pega o Dybala, se o patrocinador
que é a Superbet, ela vai colocar o maior valor e o valor que o São Paulo vai chegar é um valor menor, aí tudo bem, o problema mas todo... esse que é o problema, Souza. Vamos fazer uma conta. Esse cara, vamos dizer que ele faz contrato de 1 ano de bala. Ele vai ganhar, se for os mesmos 4 milhões de lá, num ano 52. É um contrato de 50 milhões de salário. Se o São Paulo botar 20%, que normalmente é o que o clube paga, são 10 milhões. Aí você pega um contrato de 40, de 50 milhões, tem 10% do empresário, que é o clube que vai pagar. Já pula para 15%. Aí você tem um imposto de renda que normalmente cobra, qualquer assalariado descontam 30% da folha. 30%, que é os 27,5%. Acho que esse cara vende, vamos dizer que ele venha com mais CLT. 15, já foi para 30. Não, então mais 15, aí já foi com 30. Aí você tem premiação, que se acontecer todo mundo ganha. Normalmente para esses caras a premiação é diferente, que é um atrativo para o cara. Só aí já estamos falando em 40 milhões. É a letra pequena, é a letra miúda do contrato. Sabe que o cara fala assim, ó, lê todas até as letrinhas pequenas. E às vezes as pessoas não levam em consideração isso. Eu acho que isso aí não é de bala, isso aí é uma bala contra o time lá do São Paulo. Nem sei se é verdade, porque às vezes o cara está sem contrato, o empresário solta a notícia. Mais 5, Fernandinho, pagar. A gente fez alguns jogos de bala, eu fiz um e o Veloso fez outro aqui. Ele é bom, cara. Se é aquele jogador dali, vale... Joga fácil. Joga fácil, entendeu? Normalmente essas estrelas vêm pra cá e vão jogar fácil. Mas, Fernandinho, hoje, para os clubes brasileiros, nós estamos vendo aí... O Rames Rodrigues não jogaria fácil? A gente achou que jogaria. Não, ele não quer. Daniel Alves, não, mas teoricamente, quando traz o cara, você fala, esse cara vai voar aqui. Lateral, veio para ser meia capitão do time. Não dá. Ele veio mas como o Corinthians trouxe o Memphis, nós estamos vendo lá as imagens do Pogba, que é outro jogador que o Corinthians ele está cumprindo suspensão ainda, né? Ele está livre no mercado. Ele fica até março, né? Até março. Mas é um jogador que só vem para o Brasil se tiver um parceiro, senão não tem como. Ah, sim. Não tem como. Então essa é a solução que os clubes estão achando para trazer jogadores desse nível aí, que ainda tem mercado mas é o que eu falo. Mas aí não é de graça. Tem um percentual que o clube vai assumir. Perto da qualidade do cara, talvez seja irrelevante se ele entregar. Não, mas depois também, camisa, aí, ingresso, premiação. Depois, acho que no máximo, em 3 meses, ele já está em forma. Ele chega em março, né, que ele vai só... Não, ele não pode jogar antes de março, ele pode treinar, né, mano? Pode treinar. Vai chegar aqui... Ele tá treinando, que loucura. Ele tá treinando, inclusive. Se você acompanhar as redes sociais dele, ele tá treinando muito lá. E tá dizendo, ó, tô me preparando. Então... Gustavo, quanto você falou que em dinheiro a operação do Paulinho ia custar? 162 milhões de reais. Quanto ganhou o Botafogo para faturar a Libertadores? 260. Naquela final. Só a final, 23 milhões de dólares. A Libertadores e o brasileiro. Total. Não, tira o brasileiro. Só a Libertadores. Ganhou 180. 180. É o preço de um jogador. Você ganhou uma Libertadores, então você não pode errar. Só o time ganha. Se o time ganha a Libertadores. Fernando, mas não foi só isso. Tem mais 50 ainda. Tem que botar mais 50. Esse lance de classificação, sendo campeão da Libertadores, ganhou vaga para o Mundial. Sim, mas o que eu estou dizendo é um bom valor, mas é o valor de um cara. Se o Botafogo fosse comprar o Paulinho, ia pagar 160 milhões, teoricamente. Olha como a entrada de dinheiro não acompanha a saída. Mas é por isso que os clubes precisam ter um departamento de scout bom. Porque aí você diminui o risco de contratar errado, Fernando. Você tem lá os números dos caras. Hoje, qualquer clube... Mas qualquer número, Gustavo, na hora que bota no campo pode dar certo, pode não dar certo. Qualquer clube hoje... Isso é só uma incidência. Qualquer clube no mundo hoje contrata baseado em relação ao que o time de scout fala. Tudo bem. Você pode contratar. Mas se você não contrata... Mesmo esse que o cara fala, pode contratar. Mas esse mesmo que ele fala assim, pode contratar isso, não é certeza que vai dar certo. Sabe quanto custou o Savarino? 13 milhões de reais. Do Atlético. Foi o scout. Sabe quanto o cara tá voando, o Igor Jesus de graça? Ele saiu, mas ele estava brigado lá com o... Mas é por isso, esse cara, Alessandro Brito, que é um cara que... Bastos. Que os caras tiraram, estava no Atlético Mineiro. Esse cara que foi o responsável por trazer esses de graça. Caras, por montar esse time. Como é que chamou outro zagueiro, o grandão? Barbosa. Alexander Barbosa. De graça. Então você acaba, se você tiver Lembrou o São Paulo na época do Milton Cruz, que fazia muito isso, o Muricy. Você pode ver o Corinthians, que foi campeão de tudo também, Fernandinho. Antes se pegava jogadores lá de baixo. Só que se mudou muito o perfil. Começaram a injetar Alessandro, dinheiro. Chicão, Castan, Ralf. Tudo veio de time de menor Paulo André. Paulinho.
Jusilei. Eu vim da Paulinho. Santista. Onde é que erra, cara? Onde é que os caras erram? Se já tem a base, já tem a experiência. É na troca de comando? Troca um presidente, ou troca um diretor de futebol, troca tudo? Não fica com o que tá bom? Eu acho que erra quando a percepção da negociação não é o que o jogador pode apresentar dentro de campo, mas é uma oportunidade de fazer um negócio. Esse é o erro. Exatamente. Nem sempre a oportunidade acaba virando um problema. O cara fica com 50 jogadores lá. Exatamente. Porque não tem dinheiro, tá duro, vem pra cá do jeito que dá. Porque quando você avalia as contratações, muitas vezes a gente, acompanhando um pouco o mercado, por exemplo, quando veio o Rames Rodrigues, eu tinha dúvida com relação a essa contratação. E eu falei antes, não é que eu tô falando agora, depois do que aconteceu. Falei antes. Falei, porque veio o Lucas e o Rames. Eu falei, o Lucas é um jogador que eu acredito que vai dar certo no São Paulo. O Rames é uma grande interrogação. E foi o que aconteceu. O Lucas é um jogador hoje que o São Paulo depende dele até, está jogando muito bem. Foi uma bela contratação e o Rames a gente viu o que deu, né? Foi embora para a Espanha e nem lá joga. Então, assim, eu acho que falta um pouco de... Eu não sei se é sensibilidade ou se é isso que eu acabei de falar. Muitas vezes não é o que o jogador importa, o que é interessante para o clube, mas é a oportunidade de se fazer um negócio. Eu acho que você está perfeito na colocação. Perigo. Fernando, além da oportunidade de negócio, às vezes o presidente precisa dar um jogador, precisa dar um nome grande para a torcida. E aí pinta a oportunidade de negócio, fala, é o Rames Rodrigues. A torcida... O Rames está chegando, então, às vezes, o diretor, presidente de clube... É o tal do canto da sereia. Ele pensa em fazer isso, fala, eu vou jogar um nome forte lá para a torcida e mata aliado com o que o Veloso fala. Os números, então, do Timão nesta temporada: 72 jogos, 31 vitórias, 18 empates e 23 derrotas, 51% de aproveitamento, 106 gols marcados, 74 sofridos, que começou a temporada ruim pro Corinthians e pro Augusto, mas que termina em alta. O Corinthians tem que estar sempre ali entre os 4 e sempre brigando por título. Não tenha dúvida que pro ano que vem, 2025, se Deus quiser, temos um planejamento, temos um elenco. É um Corinthians completamente diferente do que nós pegamos em 2024. E o ano que vem você pode ter certeza que a gente vai brigar por títulos e vai ser um campeonato brasileiro muito melhor. Apesar que estou muito feliz terminando o ano. Não imaginava, acho que nem o corintiano mais fanático imaginaria que isso poderia acontecer. É um torneio que todos os corintianos e nós também hoje como direção, a gente fica muito feliz de poder participar. É uma competição muito difícil, onde estão os principais, né? E pra gente vai ser muito importante. E isso é um novo desafio pra gente. E pra você, corintiano, pode ter certeza, a gente não vai medir esforços pra isso. O Corinthians vem muito mais forte em 2025. Eu tô curiosa pra ver como o Corinthians vai virar a temporada. Voltar, então, agora com uma pré-temporada, podendo se organizar fisicamente alguns jogadores. E se vai se mexer no mercado também, né? Mais, né? Porque se mexeu bastante, né, nessa última janela, por toda a necessidade, mas vem aí Campeonato Paulista. E já, não é, Vlad? No início agora do ano, já tem a fase inicial da Libertadores, já é confronto decisivo pro Corinthians no mês de fevereiro, Vlad. Exatamente, até por isso o Corinthians vai fazer uma preparação especial, dia 19 de fevereiro, 21h30 em Caracas, estreia contra a Universidade Central da Venezuela. O jogo de volta vai ser no mesmo horário, no dia 26, na Neoquímica Arena. A gente tinha uma dúvida em relação à parte do Breno Bidon ser utilizado ou não nessas partidas, mas com a divulgação das datas, o Breno poderá jogar pelo Corinthians, já que ele foi convocado pela seleção brasileira, Sub-20, mas o Sub-20 termina no dia 16 de fevereiro, então teria 3 dias ali para o Breno sair da seleção e se apresentar ao Corinthians. O que a gente sabe é que ele vai ser liberado pelo Timão para disputar o torneio, é uma forma até de valorizar o jogador no mercado, já que o Corinthians precisa fazer caixa, tem no orçamento 180 milhões em venda de atletas e ele ainda não conseguiu disputar nenhuma competição oficial pela seleção brasileira de base, mesmo tendo muito destaque, porque ele deu azar de ter pego a época da pandemia de Covid. Então os torneios que ele foi convocado acabaram sendo cancelados. O Corinthians, que também se mexe no mercado, renovou o contrato com o Romero. Ontem chegou a um acordo, o atacante paraguaio, com o Timão, para renovar por uma temporada. Ele queria 2 anos de contrato, mas o Timão ofereceu 1, eles chegaram a um acordo. Além disso, sondou o Guilherme Arana, que está no Atlético Mineiro, informação inclusive da ESPN, dos nossos colegas, mas a equipe mineira não quer se desfazer do jogador, que tem contrato até 2027. Não chegou a ter uma oferta oficial, foi apenas conversas. Mesmo caso do Mauro Júnior, lateral esquerdo do PSV Eindhoven, que tem contrato até o meio de 2025.
O Corinthians teve conversas com o jogador, mas por enquanto ainda não chegou a uma negociação. O Corinthians que também se mexe no mercado em relação também aos jogadores que voltaram de empréstimo. O João Pedro, zagueiro, que foi campeão da Copa São Paulo no ano passado, ficou emprestado uma temporada ao Ceará, volta ao Corinthians, deverá ser utilizado pelo técnico Ramon Dias. O Ceará quis, inclusive, renovar o empréstimo dele para que ele ficasse mais tempo lá em Fortaleza, mas o Corinthians recusou, chegou até a ensaiar fazer uma troca com o atacante Eric, que foi o grande destaque do Ceará no ano passado, mas a equipe não quis abrir negociações, então o Corinthians se mexendo no mercado, ainda tem duas situações para tentar resolver. O Thales Magno, para ver se consegue ampliar o empréstimo do jogador que está emprestado pelo New York City, e também a situação do Maicon, volante que foi cedido pelo Shakhtar Donetsk até o final do ano. Entre Corinthians e Maicon, tudo certo para renovar por mais um ano. Agora falta o Corinthians conseguir um acerto com a equipe ucraniana. Vladimir Bianchini está conosco, afinal de contas, o Corinthians terminou o ano em alta. Sim. E o corintiano quer que o ano de 2025 comece logo. Quer. Não é? Pelo torcedor do Corinthians, eu acho que até emendava, hein, Vlad? Exatamente, Mari, Bruno, um grande abraço para vocês, para os fãs de esportes, também para o pessoal do estúdio, justamente para não quebrar essa sequência tão positiva que foi o final de 2024 com 9 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, algo inédito na história do Timão. O Corinthians que teve um ano de 2024 muito complicado, o presidente Augusto Melo, inclusive, deu uma entrevista à TV oficial do clube falando a respeito das principais dificuldades que enfrentou nesse ano de 2024, a questão principalmente no começo do ano, depois os problemas políticos e ter conseguido terminar 2025 em alta. Então vamos ouvir o que o Augusto falou a respeito disso, principalmente projetando o ano que vem, que o Corinthians pretende ser ainda mais forte e brigar por títulos. O Corinthians tem que estar sempre ali entre os 4 e sempre brigando por título. Não tenha dúvida que para o ano que vem, 2025, se Deus quiser, temos um planejamento, temos um elenco. É um Corinthians completamente diferente do que nós pegamos em 2024. E o ano que vem você pode ter certeza que a gente vai brigar por títulos e vai ser um campeonato brasileiro muito melhor. Apesar que estou muito feliz terminando o ano, não imaginava, acho que nem o corintiano mais fanático imaginaria que isso poderia acontecer. É um torneio que todos os corintianos e nós também hoje como direção, a gente fica muito feliz de poder participar. É uma competição muito difícil, onde estão os principais, né? E pra gente vai ser muito importante. E isso é um novo desafio pra gente. E para você, corintiano, pode ter certeza, a gente não vai medir esforços para isso. O Corinthians vem muito mais forte em 2025. E o Corinthians, inclusive, teve essa questão de vir mais forte para 2025 e o planejamento é manter o elenco. Então, para isso, tomou algumas atitudes importantes. O Romero chegou a um acordo com a diretoria depois de alguns meses, vai renovar mesmo o contrato por uma temporada. Viveu um impasse, ele queria 2 anos, a diretoria do Corinthians queria oferecer apenas uma temporada, o paraguaio aceitou e permanece no timão. O Corinthians que vai enfrentar a Universidade Central da Venezuela na primeira fase ali, na segunda fase da pré-Libertadores, e foram definidas as datas e os locais. O primeiro jogo vai ser em Caracas, na Venezuela, no dia 19 de fevereiro, às 21h30. A volta será no dia 26 de fevereiro, na Neoquímica Arena, também às 21h30. E a principal preocupação é a questão do Breno Bidon, que foi convocado para o Sul-Americano Sub-20 e pode perder os jogos caso ele fique com a seleção brasileira até o final da competição. Volto com vocês. Bom, então 2025 já tendo que ser ajustado aí, pensando nas datas. Garbi, quero te ouvir sobre o primeiro ano de Augusto Melo. Você acha que o Ronaldão tá passando muito pano pra ele? Agora a Renatinha também. Ronaldão, tamo junto, irmão. Tô totalmente alinhado com o Ronaldo. Pra mim, o Augusto foi extremamente alinhado com o Ronaldo. Pra mim, o Augusto foi extremamente sabotado dentro do Corinthians. Extremamente sabotado. A oposição aqui no Brasil, no modo geral nos clubes, não são torcedores. A oposição, os dirigentes de oposição, conselheiros, os caras não estão nem aí pro clube, estão aí pro poder. E o Augusto tá louco, cara. Lógico que cometeu erros, como todo dirigente comete, só que da forma que foi em cima dele, cadê esses conselheiros, esses caras, quando o Duílio fundou o Corinthians? Quando o Andrés ali também, quando aprovaram as contas do Andrés. Tem várias situações absurdas dentro do Corinthians. Você concorda que comigo? Esses caras. Eu tô falando, você fica na sua, você já falou. Eu tô falando, você fica na sua. Tudo que eu falei, você tá repetindo. Tá bom, você quer falar o Capela Aberta? É o papagaio de pirata. É o programa Capela Aberta, tá bom. É uma vergonha. No modo geral, no Corinthians, pra mim a oposição é pior do que em qualquer outro clube. Os caras não estão nem aí pro Corinthians. O torcedor corintiano é o cara que tá no estádio, que apoia, que doa pra vaquinha. Que tá aqui no programa. Que tá aqui no programa. Os caras que estão lá, que tá de férias, o Ulisses Costa. Tá lá no Twitter. Que isso? Os caras que estão lá na política do Corinthians não são torcedores. Os caras tentaram arrebentar o Augusto Melo. Sorte que ele se manteve aí e fez um bom trabalho ainda nesse segundo semestre. Chico, eu imagino que eles estejam se referindo bastante também a
essas tentativas de impeachment de fato indevidas, num momento bom da temporada, mas fazendo um balanço das decisões do Augusto Melo, daquilo que é parte da responsabilidade dele. Ele teve alguns acertos do meio para o fim do ano, a permanência da dupla Ramon Dias, para mim, é um desses acertos. Que nota você dá para a gestão Augusto Melo até aqui? Sem falar sobre... Se quiser, pode falar, claro. Mas o assunto não é exatamente a perseguição, e sim as decisões que ele tomou como presidente. Não, eu daria uma nota 7, porque eu acho que ele não começa bem, e ele entende a sua... Capelã. Não, cara, na boa, eu vou sair do programa. Posso? Pode sair, irmão. Pode sair, irmão. Faz esse Pode sair, irmão. Valeu, Capelã. O estúdio inteiro. Valeu, Capelã. Porque assim, o cara fala tanta besteira. Não, o Capelã tem tudo a ver com o que eu vou falar. Às vezes você precisa entender a sua incompetência para algumas coisas. Nossa, aí é pessoal. Aí é pessoal. O Augusto Melo terceirizou o vestiário pro Fabinho Soldado, foi a melhor contratação do ano, e o Corinthians renasceu. Porque ele tava com o Rubão, ele tava com pessoas erradas, ele tava lá não sabendo administrar muita coisa. Quando ele chega e diz assim, cara, eu não tô sabendo. Fabinho, vem cá, assume o vestiário e resolve. E o Fabinho mudou o Corinthians. O Capelanes entendeu, realmente eu não tenho capacidade pra comentar, então eu vou sair do programa. É isso, gente, é isso. Tá porque aqui ninguém tá passando pano. Nós temos sempre perguntou como foi o ano do Corinthians. Ninguém passou pano. A gente falou o que realmente aconteceu. É isso, o fato. Os acertos e os erros sem perseguição. Tá passando pano, sim. Tudo passa pano. Tudo passa personalidade, irmão. Pelo amor de Deus. Personalidade, tio. Dedê, perspectivas desse Corinthians que terminou o ano. Tomara que caia o ano que vem. Que terminou o ano em alta, com 9 jogos de invencibilidade. Você acha que o Corinthians vai para a fase de grupos da Libertadores? Eu acho que vai cair já na pré. Vai, não, assim, receba. Vai depender muito da permanência dos principais jogadores, né? O Ramon, ele só permaneceu porque depois que ganhou do Palmeiras o Clássico. Vamos ouvir o presidente do Corinthians, que falou ontem. Aliás, Corinthians e Bahia já sabem os seus adversários na fase prévia da Libertadores, e a gente fala disso a partir de agora, ouvindo o presidente do clube que projeta o ano de 2025. É um torneio que todos os corintianos e nós também hoje como direção, a gente fica muito feliz de poder participar. É uma competição muito difícil, onde estão os principais, né? E pra gente vai ser muito importante. E isso é um novo desafio pra gente. E pra você, corintiano, pode ter certeza, a gente não vai medir esforços pra isso. O Corinthians vem muito mais forte em 2025. O Corinthians tem que estar sempre ali entre os 4 e sempre brigando por título. Não tenha dúvida que pro ano que vem, 2025, se Deus quiser, temos um planejamento, temos um elenco. É um Corinthians completamente diferente do que nós pegamos em 2024. E o ano que vem você pode ter certeza que a gente vai brigar por títulos e vai ser um campeonato brasileiro muito melhor. Apesar que estou muito feliz terminando o ano. Não imaginava, acho que nem o corintiano mais fanático imaginaria que isso poderia acontecer. A nossa preocupação realmente sempre foi sair dessa zona de desconforto, né? Tá aí o presidente do Corinthians falando sobre 2025. Pode comemorar então, hein, prof? E ele nem sabia do sorteio aí ainda, né? Certo. Quer dizer, o Boxing Day. Vai, Eugênio. É a sua hora de brilhar, Eugênio. É pra ler a tela ali? É a sua hora de brilhar. Você que é o mestre dos colombianos, bolivianos, peruanos. O Capitão América, segundo a nossa Temos produção. ali uma das linhas, né? O Bahia pegou pra mim o adversário mais difícil. Já? Strongest. Pegou logo de De primeiro. cara, né? Na minha lista dos mais difíceis estava encabeçada pelo Strongest. Mas se passar... Se passar, ele teoricamente tem um adversário mais fácil, né? Ou Boston River do Uruguai, ou Ñublense do Chile. E aí, passando por esse segundo adversário, já estará na fase de grupos. Lembrando, passando pelo The Strongest, indo ali para a terceira fase, o time já está classificado pelo menos para a Conmebol Sul-Americana. Certo? Isso. Mesmo que perca na terceira fase. Então, assim, vencendo o The Strongest, pelo menos disputa a Sul-Americana. Não é o interesse do torcedor do Bahia. Não, nem do Corinthians, nem do Boca, de ninguém. Eu só tô falando que nada, né? Pelo menos você tem garantido 6 datas. O Bahia pega o mais difícil para começar e depois ele, passando por essa provação que é jogar com o Strongest na altitude, lá em La Paz. Mas o Boca também tem adversários. O caminho do Boca é chato. É chato, hein? 2 times de camisa sem camisa. O Nacional já foi vice-campeão. E se passar, ainda tem o Medellín, né? Acho que o problema do Boca é ele mesmo. E do outro lado, Monagas e Defensor contra o Cerro Porteño.
um representante da Colômbia que joga contra o Melgar, um representante da Bolívia ou o El Nacional, certo? Que joga contra o Barcelona do Equador, que se passar para a terceira fase, joga contra a Universidade Central da Venezuela ou o Corinthians. Que história é essa, prof? É o contrário do Bahia. A Universidade Central é estreante em Libertadores, tem lá a sua tradição na Venezuela, mas num tempo em que o futebol era outra coisa, a Venezuela era outra coisa. Campeão dos anos 50 não conta, né? Agora, se passar, pega principalmente o Barcelona de Guayaquil, é complicado. O El Nacional, você sabia que o El Nacional foi um dos primeiros adversários do Corinthians na história da Libertadores? Ah, é? Em 77, a primeira Libertadores do Corinthians, o grupo era o Inter de Porto Alegre, porque naquele tempo os times do mesmo país, né? E 2 equatorianos. Um era o Deportivo Cuenca, o outro era o El Nacional. O Corinthians... Mas o El Nacional não está no caminho do Corinthians. Não é ele o segundo? Não. Coloca aí a tela ali. O El Nacional está no outro cruzamento. Está no cruzamento de cima. E esse que está com o Barcelona ou... Aí não é El Nacional. Coloca pra gente aí de novo. Põe aí, Leão, a segunda parte do chaveamento. O El Nacional tá no cruzamento acima do Corinthians. Ele tá na parte provável de adversário, o Barcelona de Guayaquil, que aí sim é um adversário de maior peso dentro do cenário do futebol sul-americano, né? A gente falou aqui ontem sobre ele, sobre um adversário que de 2017 para cá chegou 2 vezes à semifinal. Olha aí, prof. É o El Nacional. El Nacional. Ou é o representante da Bolívia contra o El Nacional. Sim, o professor tá certo. O professor tá certo, perdão, prof. Porque o clube que vem da primeira fase. Também é do Equador, certo? Se passar da primeira fase, nos enganamos, professor. E se passar do Barcelona do Equador... Não é isso. Se passar pelo... Olha só, a gente tem ali o duelo entre um representante da Bolívia ainda não definido na fase primeira. Isso. E El Nacional do Equador. O vencedor desse vai para a segunda fase enfrentar o Barcelona. É exatamente o que eu falei. Aí um desses dois enfrenta o Corinthians. Isso. Exatamente. Então o Corinthians pode pegar... Ou a Universidade Central da Venezuela. O El Nacional vai jogar uma fase anterior. Sim. Isso. Então, se venceu... O El Nacional precisa vencer a fase anterior, vencer o Barcelona do Equador, e aí sim, numa possível terceira fase, jogaria contra o Corinthians. O Corinthians tem 3... com outro nacional que está do outro lado. Se passar pela Universidade da Venezuela, o Corinthians pega ou um de 2 equatorianos ou um boliviano. Não é isso? Isso. É isso Perfeito. Foi o grupo do São Paulo, né? O Barcelona de Guayaquil nessa temporada, 3º lugar lá com Tajeres e São Paulo. Foi um jogo chatinho no Morumbi, né? Um 0-0 ali que até o Zubeldia depois falou. O Barcelona é o maior clube do Equador, em termos de torcida, de história. Tem um estádio maravilhoso lá, onde foi a final, em 2022, Flamengo e Atlético Paranaense. Não vive o seu melhor momento, teve um ano muito turbulento no aspecto político, com questões ali de eleição, que foi para a justiça, participação de políticos nessa eleição. O atual presidente é irmão do governador do estado lá, onde fica Guayaquil, de Guayas, e terminou o ano abaixo do que se espera, dentro do que é o conceito do futebol equatoriano. O Barcelona é para brigar pelo título, ele não brigou pelo título, afinal foi entre Independente Del Valle e LDU, que são times também fortes lá, e ele ficou ali em 3º lugar na classificação geral, somando a temporada inteira, o que é abaixo. Trocou de técnico, o atual treinador confirmado essa semana é o ex-interino. Eles tinham trocado de técnico várias vezes, terminou o ano com um interino, que é o segundo Alejandro Castillo. E aí falavam que ele não ia ficar, mas essa semana o Barcelona divulgou um vídeo confirmando a permanência do segundo Castilho como técnico para o início da temporada. Então, necessariamente, nessa fase preliminar, acho que ele não cai até lá. Ele vai ser o técnico do Barcelona, um ex-volante, né? Jogador de meio campo. Ainda muito jovem o Castilho como técnico do Barcelona. É um time que sempre procura jogar bola, professor. A tradição lá não é de time daqueles que vão jogar no contra-ataque, ficar todo trancado lá atrás, não. É um time que gosta de jogar bola. E durante essa temporada, o Barcelona de Guayaquil perdeu um jogador que era uma das suas figuras assim mais marcantes. A gente olhava para o Barcelona de Guayaquil e via o Damián Dias, né? Aquele argentino, jogava com a camisa 10 no meio de campo e tal. O atual presidente resolveu dispensá-lo no meio do ano. Então o Damián Dias não faz mais parte do Barcelona de Guayaquil.
Acabou a era Damian Dias. E o Barcelona é o time que mais recentemente tem chegado em semifinal com brasileiros, né? Já vitimou muitos brasileiros no caminho aí. Pera, significa então que o Corinthians já está na terceira fase, prof? Não. Não? Como diz o Prates, tem que jogar, né? Tem que jogar. Tem que respeitar o... Eu não sei nem o nome do time. Universidade Central da Venezuela. Universidade Central da Venezuela. Tem que respeitar. Tem que respeitar para poder golear. Inclusive, a goleada começa com respeito. Goleia com respeito. Porque senão não vira goleada, vira palhaçada. Então tem que entrar sério. Eu acho que é importante. A gente já falou isso aqui ontem, mas é importante a gente destacar que os times brasileiros são favoritos na Libertadores. São favoritos ao título da Libertadores e são favoritos nessa fase preliminar. Ponto. Esse é o ponto inicial. A partir daí, a gente vai tentar entender que adversários são esses. Porque pode ser que você tropece num adversário desse. É da vida, é do futebol, é do jogo. Nesse time da Venezuela? Eu acho pouquíssimo provável. Mas a gente está falando do Barcelona de Guayaquil. A gente já pulou para a segunda fase pensando nisso. Como do outro lado também, lá, o time do Bahia vai pegar os Strongest. O último jogo dos Strongest, quarta-feira, foi 8-0. Ele ganhou de 8-0, jogando na altitude. Claro que é um adversário muito mais fraco do que o Bahia, mas é um time que está terminando o ano, ele não foi campeão, mas disputando o título ali ponto a ponto com o Bolívar. O Bolívar foi campeão na quarta-feira, mas ele, Strongest, mostrou, estou vivo aqui, se você tropeçar aí, eu estou fazendo 8-0. Então essa é uma questão. Ainda tem mais uma rodada, mas o título já está definido. Quanto à Universidade Central da Venezuela, a gente que acompanha futebol sul-americano, quase todos os times da Venezuela jogam no estádio da UCV, que é em Caracas. Aquele tradicional estádio de Caracas. Então você vai enfrentar o La Guaira, ele joga lá. Vai enfrentar o Caracas, ele joga lá. Vai enfrentar qualquer time, quase todos eles jogam no estádio olímpico da UCV, que é a Universidade Central da Venezuela, que é esse clube. Esse clube foi fundado, é um dos mais antigos do país. Vamos colocar uma tela, o Eugênio fala em cima da tela? Eu confesso que eu não conheço o time. Não é do seu tempo. Esse não é do seu tempo. Esse clube é fundado em 1950 ali, ó. Aí, Eugênio, vai lá, ó. Em Caracas. Ele foi campeão na era do futebol amador na Venezuela, lá atrás, 51. E tem uma trajetória agora. Ficou muito tempo na segunda divisão. Ficou décadas na segunda divisão, voltou recentemente ali, ó, disputa a primeira divisão desde 21. Voltou em 21 e tá ali jogando. Esse ano conseguiu uma campanha regular ao longo da temporada, tanto que essa é a última vaga da Venezuela. Você tem Deportivo Táchira, Carabobo, e a última vaga da Venezuela é da UCV, que fez uma campanha regular e conseguiu essa classificação para a Libertadores. Portanto, é um clube de Caracas, é um clube dono do estádio, onde todos os outros jogam, e que vai tentar fazer ali um papel bonito. Estava dando uma olhada sobre esse time. O time tem 2 jogadores de frente que são muito interessantes. Um deles foi o artilheiro do campeonato venezuelano, Juan Camilo Zapata, que joga com a 8. Ele vem da direita chegando, e tem um centroavante, os 2 estão confirmados para o ano que vem, Charles Ortiz. Tá vendo? Que é meio louro e tal. O técnico é o Daniel Sasso. Da Venezuela e o Corinthians artilheiro do brasileiro. Precisa ficar de olho para não levar uma sapatada, Matheus. Mas o Corinthians é muito favorito, tá, gente? Sim. Qualquer time da Venezuela que você pegue, a Venezuela é o país com o pior índice de rendimento em Libertadores. Abaixo dos bolivianos. Os bolivianos têm a vantagem de atuarem lá na altitude, e isso dificulta muito os que vão atuar por lá. A Venezuela não tem altitude, tem no máximo calor. Então, qualquer time da Venezuela que você pegue, em teoria, ele é mais fraco que o time do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, obviamente, e por aí vai. São times, lá o futebol não é tão desenvolvido como em outros lugares, embora a Venezuela, nos últimos tempos, tenha revelado alguns bons jogadores de futebol. Claro que favoritos, Corinthians e Bahia são, mas ambos terão dificuldade em algum momento. O Corinthians no segundo jogo, o Bahia já de cara no primeiro. E depois talvez um caminho mais fácil no segundo. O Corinthians tem uma vantagem pelo ranking da Conmebol. Ele é uma vantagem do nosso ponto de vista, né? O Abel não acha isso, por exemplo. Mas ele decide a segunda em casa. Pelo ranking da Conmebol, ele só contra o Boca ele não decidiria em casa. Eu acho isso uma vantagem. Nesse momento o Bahia também, né? Eu prefiro decidir em casa. E para o Bahia a situação é você trazer um resultado aceitável para aí sim dentro de casa decidir essa vaga, porque o The Strongest ele faz valer muito a altitude, né? É lá que ele busca o desempenho máximo.
falando de gols, falando de diferença do marcador, e aí tem dificuldades. A gente lembra, ano passado, o Grêmio consegue golear no último jogo da fase de grupos dentro de casa. Perde lá, né, naquele momento que o Renato ainda estava poupando os jogadores, pensando no campeonato estadual ainda. Então lá na altitude ele poupa os jogadores, o Grêmio perde, mas para finalizar a fase de grupos, o Grêmio goleia dentro de casa, o The Strongest 4-0. Então para o Bahia a situação é planejar muito esse jogo da ida. Como você vai, de fato, conseguir ali trazer um resultado que você ainda... Uma derrota por apenas um gol de diferença, um empate, enfim, vitória é pensar muito, mas você projetar esse jogo de ida para na volta você ter um pouco mais de tranquilidade para decidir. É a história de sempre, né, Mari? Contra time boliviano. Se você faz a primeira em casa, você tem que abrir boa vantagem para ir tranquilo. Se você faz a primeira fora, você tem que voltar vivo. Né? Pelo menos perde pela diferença de um gol com aquela bola que a altitude dizia, o chute de fora da área. E quantas vezes a gente já viu essa história, né? Mas nunca são favas contadas, principalmente no caso do Bahia, né? O Strongest melhorou muito nas últimas participações. Em casa continuou forte, fora evoluiu também, conseguiu resultados melhores do que vinha conseguindo. Enfim, eu acho que a ordem é inversa. Se o corintiano respira um pouco mais aliviado na primeira, o torcedor do Bahia tem que passar por esse desafio para respirar um pouco mais aliviado na segunda. Pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Corinthians que agora está aí no mercado, né? Atrás de novidades, atrás de trazer novos jogadores aí para a próxima temporada. E o Corinthians monitora a situação do lateral brasileiro, né, em fim de contrato na Europa, o jogador Mauro Júnior. Ele que já jogou com alguns jogadores que hoje estão no Corinthians, né, já deve ter tido aí alguma conversa. Então o Corinthians pretende aí trazer o lateral Mauro, né, não é nem Mauro, é Mauro Júnior, né, do PSV, né? Então vamos ver aí o que é que pode estar acontecendo, né? O Mauro Júnior é lateral esquerdo, tem 25 anos e atualmente joga no PSV da Holanda, né? O jogador que começou sua carreira era meio atacante, né? E hoje ele é lateral esquerdo. O jogador que tem contrato até o vínculo, né, vai até julho de 2025. Então já pode assinar aí um pré-contrato, ou se não, né, vir aí agora por algo um pouco mais barato para o time do Corinthians. O jogador que já foi companheiro, sim, do André Ramalho, né, que é zagueiro do Corinthians no tempo de PSV, né, em maio. Os dois levantaram juntos o troféu do campeonato holandês da temporada 23-24. Então já foram aí, ele já tem aí um certo entrosamento, querendo ou não, com o André Ramalho aí, zagueiraço do time do Corinthians, né? Então vamos ver aí o que pode acontecer. Será que seria uma boa para o time do Corinthians? Deixa aqui nos comentários, já que o Corinthians está precisando de laterais. O que vocês acham? Será que seria uma boa? Né? Um jogador aí de 25 anos, lateral esquerdo. O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!